Oumuamua não vai voltar. Mas isso talvez seja a parte menos assustadora de toda essa história. Porque quando esse objeto apareceu em 2017, ele não apenas surpreendeu os cientistas, ele quebrou completamente a forma como a gente entende o que pode ou não acontecer dentro do nosso próprio sistema solar. E o mais estranho é que ele simplesmente surgiu. Foi detectado por telescópios, cruzando o espaço em altíssima velocidade, e em poucos dias já estava indo embora, como se nunca tivesse pertencido a esse lugar, como se estivesse apenas de passagem, vindo de um ponto extremamente distante do universo. Mas o que mais chamou a atenção não foi só a sua origem, e sim o fato de que ele não se comportava como nada que já tínhamos visto antes. E é exatamente isso que torna tudo ainda mais inquietante. Porque quando algo foge completamente do padrão conhecido, significa que existem coisas lá fora que ainda não compreendemos, e talvez estejamos apenas começando a perceber isso quando os cientistas começaram a analisar o Oumuamua. A primeira tentativa foi simples: classificar ele como um asteroide, algo comum, algo que já conhecemos bem, mas rapidamente perceberam que aquilo não fazia sentido. Sua trajetória não era fechada como a de objetos que orbitam o Sol. Ele vinha de fora e estava voltando para fora. Isso por si só já era algo histórico, porque era a primeira vez que um objeto interestelar era detectado, atravessando o nosso sistema solar. Mas então vieram os detalhes que começaram a transformar essa descoberta em um dos maiores mistérios da ciência moderna. À medida que os dados eram analisados, algo ainda mais estranho. Apareceu o formato desse objeto, parecia alongado demais, como se fosse um cilindro ou uma rocha extremamente esticada. E isso não é comum, porque objetos naturais no espaço tendem a ser mais irregulares ou arredondados, por causa de colisões ao longo de bilhões de anos. Mas Oumuamua parecia diferente, como se tivesse sido moldado de uma forma incomum. E quanto mais os cientistas tentavam encaixar aquilo em algo conhecido, menos sentido fazia. Mas o ponto mais crítico foi o seu comportamento enquanto se afastava do Sol. Porque foi nesse momento que os cientistas perceberam algo que não podia ser ignorado. Ele estava acelerando, e essa aceleração não podia ser explicada apenas pela gravidade. O que normalmente acontece com cometas é que eles liberam gases ao se aproximar do Sol, criando uma espécie de impulso natural. Mas no caso de Oumuamua, não havia sinais claros disso não. Havia cauda. Não havia emissão detectável de gases, nada que justificasse aquele movimento. E isso abriu espaço para diversas teorias, algumas mais conservadoras, outras muito mais ousadas. Mas nenhuma delas conseguiu explicar tudo de forma completa. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão intrigante. Porque Oumuamua não vai voltar. Ele já está longe demais, viajando pelo espaço interestelar novamente, e nunca mais teremos a chance de observá-lo diretamente. Isso significa que tudo o que sabemos sobre ele vem de um período extremamente curto de observação, o que deixa muitas lacunas abertas. E é nessas lacunas que surgem as perguntas mais inquietantes. Porque se um objeto assim apareceu uma vez, o que garante que não existam outros, fazendo o mesmo neste exato momento? Isso muda completamente a nossa percepção de segurança, porque durante muito tempo, acreditamos que o sistema solar era um ambiente previsível, onde os principais riscos vinham de asteroides já conhecidos. Mas agora, sabemos que existem visitantes vindos de fora que não seguem essas regras. Eles aparecem de forma inesperada, se movem em velocidades altíssimas e muitas vezes só são detectados quando já estão indo embora. E isso levanta uma questão inevitável. O que aconteceria se um objeto como esse estivesse em rota de colisão com a Terra? Será que teríamos tempo suficiente para reagir? A verdade é que ainda não estamos completamente preparados para esse tipo de cenário, porque a maioria dos sistemas de monitoramento espacial foi feita para detectar objetos dentro do nosso próprio sistema solar. Visitantes interestelares
representam um desafio muito maior, porque vêm de direções inesperadas e em velocidades extremas, e isso nos coloca em uma posição vulnerável. Não porque sabemos que algo assim vai acontecer, mas porque sabemos que pode acontecer. Alguns cientistas acreditam que Oumuamua pode ser apenas o primeiro de muitos objetos interestelares que iremos detectar nos próximos anos com telescópios mais avançados, sendo construídos. A chance de encontrarmos outros visitantes como esse só aumenta, e cada nova descoberta pode trazer não apenas respostas, mas também novos mistérios ainda mais difíceis de explicar. E isso nos leva a um ponto ainda mais inquietante. E se Oumuamua não foi algo raro, mas sim algo relativamente comum, que só agora começamos a perceber? Talvez existam inúmeros objetos vagando pelo espaço entre as estrelas, cruzando sistemas solares o tempo todo, e se isso for verdade, então a Terra já pode ter sido visitada por outros objetos como esse no passado, sem que tivéssemos qualquer forma de detectar. E enquanto você assiste esse vídeo, existe uma possibilidade real de que algo semelhante esteja acontecendo neste exato momento. Talvez um novo objeto esteja se aproximando, talvez já tenha sido detectado, ou talvez esteja passando completamente despercebido, e essa incerteza é o que torna tudo ainda mais assustador, porque não sabemos quando será o próximo evento, não sabemos de onde ele virá, e muito menos o que exatamente vamos encontrar quando isso acontecer novamente. E se tem uma coisa que Oumuamua deixou claro, é que o universo é imprevisível, e que estamos apenas começando a entender como ele realmente funciona. E talvez a próxima descoberta não apenas responda a algumas dessas perguntas, mas também traga novas dúvidas ainda mais profundas, porque no final, cada resposta no universo parece abrir caminho para um novo mistério.